E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui, eu, Rossi Eric, como sempre, para fazer perguntas saudáveis, filosóficas e... Às vezes provocativas, provocativas. Né? Às vezes. Às vezes a gente precisa fazer algumas provocações. Mas, como sempre, o tema de hoje é um tema interessantíssimo e conseguimos trazer uma figura, um profissional exemplar, de referência, como sempre, para tratar do assunto. Quem está aqui? Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno Palhano. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Rossi. Obrigado, Cedro, né, por essa oportunidade de estar aqui hoje nesse podcast. E parabenizar vocês, né, porque eu acho que falar sobre saúde mental, falar sobre adoecimento mental sempre é um prazer, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né, que a gente precisa dar acesso, né, às pessoas, informação para essas pessoas. Eu acho que esse canal que o Cedro está criando, que é o Cedrocast, é uma excelente oportunidade para a gente poder desmistificar muita coisa na psiquiatria, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas ainda é esse preconceito, né? Esse estigma que tem contra o adoecimento mental, contra a psiquiatria, né? A saúde mental de uma maneira geral. E falar dessa maneira assim descontraída com vocês, eu tenho certeza que eu acho que vai ser um papo bem agradável e vai ajudar muitas pessoas. E eu já posso adiantar, assim, que nos bastidores eu falei que o assunto poderia render, assim, 2, 3 episódios tranquilamente. Muito mais. E como o doutor falou, Rosa também aqui, a gente vai falar hoje sobre a mente, como cuidar da mente em tempos de sobrecarga, não é mesmo? Exatamente. E antes de começar, produção, solta a vinheta. Então, quando o assunto é saúde mental, nós estamos vivendo em tempos pós-pandemia, né? A gente hoje divide a sociedade em pré-pandemia e pós-pandemia. Verdade. E hoje nós temos que lidar com algumas coisas que vieram no pós-pandemia também. Como bem a gente começou o nosso podcast falando do estigma que a gente ainda tem hoje da saúde mental. Antes de fazer a pergunta de como a gente lida hoje com essa sobrecarga, com essa rotina acelerada, com essa hiperatividade do nosso dia a dia e como isso adoece o nosso corpo, principalmente no âmbito mental, por que as pessoas hoje ainda são, de certa forma, avessa à psiquiatria, avessa a fazer uma avaliação da sua condição de saúde mental, como geralmente você observa em outras especialidades. Então, você vê uma pessoa indo com certa regularidade ao cardiologista, ao endócrino, mas você não vê esse mesmo apelo das pessoas buscando cuidar da sua saúde mental. Então, contextualiza pra gente um pouquinho, Bruno, sobre isso. Rossi, eu acho que você tocou no ponto, assim, acho que importantíssimo, né? E a pandemia, um dado que você trouxe aí, né, antes da pandemia e depois da pandemia, para mim ficou muito claro como a pandemia também trouxe alguns benefícios, né? Porque eu acho que nunca se falou tanto em saúde mental, nunca se falou tanto da importância da gente cuidar da nossa saúde mental como nesse período da pandemia. Exatamente. Quando a gente foi obrigado, a partir de um dia X, que a gente não podia fazer mais nada, que a gente não podia sair, a se isolar, né? Nas relações interpessoais, o poder ir ali na padaria comprar um pão. Aquela rotina, né? Que deixou de existir. Deixou de existir. E numa virada de página, né? Total. Não é uma coisa que eu quero me programar. Assim, eu não quero mais, eu vou me programar porque eu quero ficar em casa, eu não quero fazer nada, eu não quero... Outra coisa é, olha, a partir de amanhã você não pode fazer mais nada,
É aquela rotina que você tem há 30 anos, 50 anos, 10 anos, 1 ano, você não faz mais. E morre gente. Uma coisa que ninguém sabe o que está acontecendo, né? E tanto é que depois da pandemia, né, o Brasil conseguiu o título do país mais ansioso do mundo. Né? E aí a gente pode discutir o porquê disso, né? O que foi que aconteceu depois disso. Mas assim, infelizmente a gente tem esse título hoje, né? Então, em 2024, a gente é o país com o maior número de ansiedade, de ansiosos, pacientes com transtorno de ansiedade, doença ansiedade. Porque a ansiedade é normal, todo mundo tem ansiedade. A gente ia já ia abrir essa pergunta. Eu ia perguntar também. E não foi ensaiado, né? Não foi ensaiado, não. Aqui o papo é assim, toma lá da cá. E às vezes as pessoas, como a gente estava discutindo de novo nos bastidores, sobre a patologização da vida. Isso. Então, às vezes, ter um comportamento ansioso é a mesma coisa de ter a doença ansiedade? Não. A ansiedade, ela é um padrão adaptativo normal, é do ser humano. Que isso tem lá desde os primórdios. É o instinto de sobrevivência. Então, se você está na frente de uma situação de risco, né, com um bandido, com um ladrão, ou uma situação de que você vai vir pro podcast aqui do Cedro, né? Você vai ficar mais ansioso. Vai fazer uma prova de um concurso. Falar em público. Isso vai te deixar um pouco mais ansioso. Mas essa ansiedade vai te preparar para aquela situação. Então, o teu coração vai acelerar, né? Então, o sangue vai circular por seu corpo, a sua pupila vai dilatar para você conseguir prestar atenção mais nas coisas. Então, o teu corpo vai se adaptar para aquela situação. É uma reação adaptativa. Normal. Né? Agora, se esse quadro começa a atrapalhar a tua funcionalidade, esse é o limiar. É o quanto isso está atrapalhando a tua funcionalidade. Então, eu vou fazer uma prova, chega lá, eu tenho um branco. Poxa, eu estudei, me preparei. Quando eu estava em casa sozinho, eu conseguia resolver as questões, conseguia fazer tudo. Eu estava ensinando meus amigos. Mas na hora da prova lá do Enem, ou da minha prova da escola, ou do meu concurso, eu olhava, lia, não conseguia entender nada. Não estava compreendendo o que eu estava lendo. Estava me paralisando. Né? E aí a gente precisa tratar. Né? E tratar não significa necessariamente usar remédio. Né? Isso é muito importante, porque, de novo, da mesma forma que a gente patologiza comportamentos naturais, a gente vai correr atrás de quê? Da medicalização. Sim. E nem sempre esses comportamentos, ou até mesmo um quadro já instalado de ansiedade, o tratamento de primeira linha vai ser medicamentoso. Perfeito. É isso? Perfeito. Né? Então, o profissional, e às vezes a pessoa fica com medo de ir num profissional, num psiquiatra ou num profissional adequado, por medo de tomar medicação. Porque ele vai saber que dali vai sair com uma receita para poder ter que tomar. E necessariamente não. E por muitas das vezes a pessoa me procurou, eu falei, olha, isso aí não precisa de tomar remédio. Às vezes ele já viu com o diagnóstico pronto, olha, eu tenho um TDAH. Né? Eu fiz lá meus testes lá na internet e eu tenho um TDAH, eu tô com burnout, né? Então o cara trabalha de manhã, tarde, de noite, tá com problema em todos os âmbitos da vida. Não consegue dormir. Não consegue dormir, não consegue se concentrar. Alimentação. Aí não consegue se concentrar. Aí tá com TDAH. Entendeu? Falei, olha, meu amigo, infelizmente você não tem TDAH. Ou felizmente, né? Você não tem TDAH. O que você precisa é organizar a sua vida, a sua rotina, diminuir, saber dizer não, saber seus limites, saber até onde você consegue ir. Você não vai conseguir dar conta do mundo, você não vai conseguir abraçar o mundo, porque senão vai acontecer aquilo que a gente estava conversando. Eu vou ter que dar um remédio para acordar, vou ter que dar um remédio para dormir, vou ter que dar um remédio para acalmar, um remédio para poder ficar feliz. Vou medicalizar tudo. Medicaliza tudo. Uma dúvida, né? A gente falou que a ansiedade ela é normal e a ansiedade doença não. Ela pode ser algo genética ou é algo que a gente desenvolve através da rotina? Boa. O que a gente entende, né? O adoecimento mental, todos eles, né? O transtorno de ansiedade, a depressão, os quadros de esquizofrenia, qualquer um desses transtornos, a gente sabe que tem um fator genético envolvido.
Mas ter o fator genético envolvido não necessariamente que você vai desenvolver a doença. Não é um condicionante. Não é um condicionante, né? Então, essas condições, assim, às vezes de não cuidar da sua saúde, né? De não priorizar-se, pode ser que deflagre. Você já tem uma predisposição genética, né? Que a gente chama de epigenética, né? Então, o fenótipo, o meio como você vai fazendo as coisas, isso acaba moldando essa resposta genética, né? E você desenvolve a doença. Né? Então, tudo isso é importante para que você consiga entender como você pode agir. Isso não só com a ansiedade, né? Porque a gente não tá falando de ansiedade, começou falando de ansiedade, mas não é só ela que é uma doença mental, né? A gente tem várias outras. Isso. No seu consultório, quais são essas doenças que você mais atende? Quais são os pacientes? Eles chegam mais com o quê, exatamente? Assim, ao contrário do que muitas pessoas, do que o senso comum acha que o consultório do psiquiatra é mais de 90%, se as pessoas acham, que é a loucura, né? Ou a esquizofrenia, né? a perda da realidade, né? Mas na verdade não. Mais de 90% do nosso ambulatório, do nosso consultório, do nosso dia a dia é tratar transtorno de ansiedade, transtornos de humor, né? Depressão, transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, esses transtornos são os mais prevalentes do nosso dia a dia. Né? Então, a prevalência da esquizofrenia é em torno de 1% da população. Né? Então, acaba repercutindo muito pouco no nosso consultório. Mas é uma prática nossa também. Sim. E nesse cenário de doenças, do adoecimento mental, eu acho importante a gente discutir um pouquinho sobre dois aspectos, né? Existe uma vertente que é quando a gente pensa na biologização, um comportamento que foi alterado do ponto de vista biológico. Então, por exemplo, se você pegar aí a relação do eixo intestinal com o sistema nervoso central, né? Você tem uma desbiose, você tem um intestino altamente inflamado, você começa a diminuir a produção de determinados neurotransmissores e inflama todo esse sistema. Então, você começa a desenvolver problemas de sinapses, né? Dessas comunicações que o neurônio faz para desenvolver um comportamento, uma reação dentro de um espectro natural e passa a ser patológico. E outra é quando você não tem nenhuma dessas condições, mas uma situação, como por exemplo um trauma. Né? Um trauma numa guerra, numa morte, ou na pandemia, como a gente viveu, desenvolve um quadro ansiolítico, né? Ou de ansiedade, ou um quadro depressivo. Existe isso mesmo, assim, tem essa parte biológica, tem a parte que foi assim, um evento que desencadeou aquilo ali, e a pessoa não tinha nenhum fator biológico desse predisposição, mas ela desencadeou. Como que é a abordagem do psiquiatra ao avaliar esse paciente? E às vezes não acontece nada e desenvolve. Esse né? Por quê? Porque a origem, a etiologia das doenças mentais não se sabe. Existe uma teoria. A gente sabe a hipótese, né? A ideia de que tem um fator genético. Isso é uma teoria assim, que a gente observa, né, com os estudos. Mas assim, ninguém sabe de fato por que a pessoa deprime. Por que a gente passa? Nós somos irmãos, a gente passa pelo mesmo problema. Eu desenvolvo, você não desenvolve. É o mesmo ambiente familiar. O ambiente familiar. E por que um desenvolve ou não desenvolve? Entendeu? Então, ninguém, até hoje, apesar do grande avanço que se teve no entendimento das doenças mentais, até hoje não se sabe ao certo como que se desenvolve. A questão vamos passar da depressão. Se fala muito da desregulação da serotonina, das monoaminas, né, cerebrais. Isso é uma teoria. Só que essa teoria ela a gente não consegue explicar todos os casos. Se essa teoria fosse real, se a gente desse um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que é uma medicação, o paciente melhoraria. E às vezes não melhora. A gente sabe que 1/3 dos pacientes não respondem aos tratamentos usuais. Tem um grande estudo naturalístico, que eu chamo de Stardy, ele mostra isso, que as pessoas, que existem algumas pacientes que não vão responder, e quanto mais ensaios de crises você tem, pior é a resposta aos tratamentos, entendeu? Então, a origem mesmo do adoecimento mental ninguém sabe. Entendeu? Mas sim, está se estudando, né? O que a gente entende, tanto é que hoje em dia o psiquiatra, ele não pode, quando atende um paciente de primeira vez, é importante
importantíssimo você fazer uma bateria de exames clínicos. Porque, muitas das vezes, aquele sintoma que aquele paciente está trazendo, né, que pode ser um quadro de depressão, aparentemente um quadro depressivo, indisposição, falta de energia, adinamia. Disfunções hormonais. Pode ser uma disfunção hormonal, pode ser uma anemia. O cara tá com uma anemia grave, entendeu? Ele vai uma vitamina D baixa. Ele tá com hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Entendeu? Exatamente. Então ele vai ter vários sintomas. Ou ele tá ansioso, ele tá agitado, tá ansioso, ele tá com hipertireoidismo. Então a psiquiatria mudou muito. Eu até brinco, né, com meu pai, que na época dele ele fazia milagre, porque as medicações, há 30, 40 anos atrás, o arsenal terapêutico que se tinha há 30, 40 anos atrás é completamente diferente do que nós temos hoje. Então hoje a gente tem uma gama de medicações seguras para tratar, né, os nossos pacientes. E tem o avanço da neurociência, do entendimento do doença mental, que nos ajudam a nortear. Naquela época não se tinha muito isso. Então, isso atrapalha, eu acho que até muito do estigma, porque as medicações, você olhava um paciente e sabia que ele era paciente psiquiátrico. Duro, robotizado, com babando, cialorreia, né? Por quê? Porque o perfil dos fármacos naquela época era assim, gordo, né? Porque dava muita síndrome metabólica. Um ponto interessante. Antes da gente começar, a gente estava falando, quem assiste desde o primeiro episódio sabe que eu sempre tenho o meu momento consulta. Mas já vai explorar. Não, é isso que eu ia falar. Eu acho que hoje eu não vou ter meu momento consulta, eu vou ter meu momento desabafar, sabe? Sim. Alguns anos atrás eu fui diagnosticada, né? Com TAG e depressão. E eu tinha isso desde os meus 15 anos. Hoje, eu falo disso abertamente porque quando eu comecei a falar, eu percebi que outras pessoas se inspiravam e queriam também falar dos seus problemas. Porque às vezes a gente não tem com quem conversar. Por exemplo, eu cheguei a um ponto crítico da minha vida. Crítico, eu tinha 18 anos. Isso quando eu tinha 13, 14, 15, eu sofri muito sozinha. Só que eu não aguentava mais. Eu cheguei pra minha mãe, eu preciso ir no psiquiatra. Olha aí. Falei, mãe, eu preciso de ajuda. Eu vim aqui, eu nunca cheguei pra senhora, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Você sabe, pessoal aí sabe, sempre muito. Se eu ficar um pouquinho pra baixo do mundo, o que foi? Tá tudo bem contigo? E eu usava uma máscara por muito tempo, né? Falei, mãe, eu preciso de ajuda, eu preciso ir pro psiquiatra. E a primeira coisa que ela foi, minha filha, não, psiquiatra é coisa de doido. É isso mesmo. Vai te passar remédio, tu vai ficar apática, tu vai deixar de ser alegre, de ser feliz. Eu falei, mãe, eu não sou alegre, eu não sou feliz. Eu tenho momentos, mas eu preciso de ajuda. Eu acho que isso, depois da pandemia, mudou muito para as pessoas entenderem. A gente tá falando de medicação, de deixar apática. Gente, eu tomei medicação 2 anos. Passei 2 anos tomando todos os tipos de medicação. E hoje eu tô bem, entendeu? É um tratamento como qualquer outra doença. Como tratamento pro coração, como tratamento pra tireoide, que a gente fala pros rins. Eu acho que esse episódio de hoje era o que eu tava mais esperando pra conversar, sabe? E tem um ponto muito importante, é você conseguir dar sentido a algumas coisas, né? Ressignificar aqueles momentos que de repente estavam gerando angústia, que estavam gerando desorganização dos pensamentos, de como você estrutura melhor a sua vida, a sua rotina, e às vezes o medicamento ele entra como um adjuvante ali no processo. Ele não vai ser a cura, aquele negócio. E nem a ferramenta permanente no tratamento da doença. Algumas vezes, algumas condições, a gente sabe que sim, o paciente vai precisar fazer o uso crônico de determinadas medicações. Mas, em geral, quando você avalia um quadro de ansiedade e você consegue ressignificar aqueles momentos, ou aquela pessoa, ou aquela rotina que ela tinha, ou quando você faz uma avaliação sistêmica, né, do paciente, como eu falei, é até um ponto importante para a gente desmistificar, né? Agora, falando diretamente para o nosso ouvinte, que muita gente pensa que o psiquiatra vai lá, vai fazer um exame de imagem, vai ter acesso ao seu cérebro. Vai passar 10 milhões de remédios que você vai ficar assim. E às vezes não, às vezes hoje o psiquiatra, na atualidade, ele precisa fazer essa avaliação sistêmica do paciente, porque a gente pode estar diante de um quadro de hipotiroidismo. E aí você vai encaminhar esse paciente para o endócrino. E às vezes ele retorna com você, doutor,
começa, melhorou o quadro de hipotireoidismo, esse é o nosso dia a dia. E acontece isso muito. Às vezes o paciente, eu estou com um quadro de depressão que eu não melhoro nunca, já tomei vários remédios, nada melhora. Aí você vai pedir um exame de sangue, entendeu? Tá lá com hipotireoidismo. Ou com uma anemia grave, que a pessoa não tem... Eu tenho uma paciente, às vezes, toda vez que ela entra em crise, eu sei que é porque ela tá com anemia. Eu já sei, né? Eu vou lá, vai fazer teu exame. Aí tá lá, porque ela fez bariátrica, aí sempre tem algum dos problemas, né? Conseguir manter essa... E aí quando ela vai lá, repõe, não mexo na medicação, não mexo em nada. Na verdade, eu já não tomo nem remédio, ela tá sem medicação, mas ela vem comigo ainda frequentemente, mas não toma nada. Mas aí é o quê? A parte clínica que faz com que ela entre em crise, entendeu? Exatamente. Então, essa avaliação, né? E aí quando você fala realmente, como você falou, um ponto acho que bem interessante, do tratamento, a medicação, ela é um pé de um tripé. Então, quando você vai tratar este paciente, a gente precisa identificar onde esse paciente está inserido, né? Então, o acompanhamento psicoterápico é importante, né? Saber mudar um pouco essa rotina, né? Como que ele está funcionando no seu dia a dia. Atividade física, né? E a medicação. E um dos pontos que muda o prognóstico, ou seja, o desfecho do tratamento, é o tempo, né? Então, quanto mais você demora a buscar ajuda, pior o prognóstico. Mais cronifica. Quanto mais cedo eu busco ajuda, melhor o prognóstico. O desfecho é completamente diferente. Como qualquer outra doença, né? Qualquer outra doença. Então, se eu tenho eu sou hipertenso e não trato com o meu cardiologista e fico com minha pressão o tempo todo, 16, 18, 17, quando eu descobri, busquei ajuda e tratei, meu coração vai ficar lá bonitinho. Eu vou tratar e vou ficar bem. Agora, se eu fico anos com uma pressão alta, meu músculo já vai estar mais hipertrofiado, vai ter outros problemas na minha função renal. A função renal vai estar alterada. Entendeu? Vai ter outros comprometimentos. Então, qualquer doença que você demora para tratar, o prognóstico é pior. E aí, mais tempo você vai ter que tratar. E não é diferente, né? Com adoecimento mental, pessoal. Mesma coisa. Então, tirem isso da cabeça que, assim... tô sofrendo, tô angustiado, e isso eu tô percebendo que tá limitando as minhas funcionalidades, não tem disposição, se isola, não dorme bem, não consegue fazer as atividades que fazia antes. Então, procure ajuda do especialista, né? Não vá ficar adiando e postergando um diagnóstico que você poderia estar resolvendo ali boa parte dos problemas para resolver quando a coisa já estiver cronificada. Como o Rossi já falou, né? É justamente isso que eu ia perguntar. Doutor, existem sintomas que a gente consegue perceber, assim, do dia a dia e falar, não, realmente, eu consegui entender, né? Meu momento, porque eu já estava ali iniciando uma terapia, então eu fui entendendo para poder pedir ajuda. Mas as pessoas que às vezes não têm esse acesso, como é que elas podem perceber, o pessoal que está nos ouvindo, como é que elas podem perceber que aquilo ali já tá errado, saiu do padrão para procurar realmente ajuda psicológica? Ingrid, você foi no ponto, assim, acho que é extremamente importante. E aí, é óbvio que dependendo da doença, você vai ter um sintoma característico, assim, o mais característico, né? Mas eu acho que em todas elas, o limiar que a gente tem que ficar atento é a funcionalidade. Então, ninguém tá bem, só no Instagram, né? Todo mundo feliz, todo mundo lindo, todo mundo rico, todo mundo, né? Todo mundo perfeito. Mas na vida real... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Na vida real, tem dia que você não tá muito disposto, né? Você tá mais cansado, né? Você às vezes tá um pouco mais chateado com alguma coisa, você tá mais feliz. Mas a gente tem que saber diferenciar o dia que a gente acorda realmente tranquilo e o dia que a gente... E essa continuidade, né, desses sintomas. Agora, assim, se eu tô todos os dias acordando muito ruim, né? Que tudo pra mim é um fardo, tô estressado com tudo, né? Nada tá bom. Tem uma coisa errada, entendeu? Então é um sinal de alerta. Né? Então, você precisa perceber o seu... Hoje, infelizmente, né, a gente está vivendo no automático. Todo mundo está vivendo no automático, né? Então a gente acaba que não para, às vezes, para poder se... Calma. Exato. Era algo que batia muito na minha cabeça, assim, meu Deus,
Eu tenho tudo. Eu sou cristã, né? Eu falava muito com Deus. Meu Deus, eu tenho tudo. Minha família aqui estruturada, eu tenho um emprego, eu estudo. Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô triste assim o tempo todo? O que tá causando isso? Isso mesmo. Perfeito. Isso a gente escuta todo dia. Minha família tá estruturada, eu tô bem, financeiramente eu tô bem, eu trabalho com o que eu gosto. Mas parece que as coisas perderam o sentido. Tá tudo em escala de cinza, né? Cadê a cor? Cadê esse verde? Cadê as coisas, né, da vida? Perderam. Né? Então isso é um ponto de alerta. Isso é um ponto de alerta altíssimo. Atentas para buscar ajuda. Buscar ajuda o quanto antes. Legal. Olha, o papo aqui assim é desse nível que vocês já estão acompanhando, né? Mas com certeza a gente conseguiria adentrar em muitos outros pontos em relação a isso. Mas puxando um gancho, né? Como a gente estava falando, nós estamos hoje vivendo numa sociedade da performance, né? Da proatividade, do fazer acontecer. E o filósofo que a gente estava falando dele ainda há pouco, o Byung-Chul Han, ele faz essa análise e ele diz que esse excesso de positividade, né? De tudo, você pode tudo, vai dar certo, você deve, não é mais um limitante para nada. E pensando na saúde mental, saber reconhecer e colocar esses limites é um fator importante para a gente não evoluir para uma doença mental? Ou eu posso simplesmente dizer assim, não, realmente eu posso tudo, eu devo fazer tudo, tá tudo bem e é assim que tem que ser. Eu sou o super-homem, a Mulher Maravilha. Eu vou trabalhar enquanto eles dormem, eu vou estudar enquanto eles dormem. Então, dormir é pros fracos. Dormir é pros fracos. Eu acho que tem que ser assim, né? Isso vai gerar fatalmente um adoecimento mental. Eu brinco com meus pacientes e falo uma analogia assim, muito simples de entender. Aí eu brinco assim, vamos supor que seja um computador, ou seja a televisão. Essa televisão aqui nova, né? Ela não vai aqui hoje, como ela tá nova, amanhã ela vai pifar. Vai quebrar. Não vai. Só que a gente deixa a televisão ligada o dia todo. A gente coloca informação nessa máquina, dessa televisão, o dia todo. A gente não tira essa máquina da tomada, não faz uma limpeza nessa máquina, não tira o que não presta mais. Vai só botando mais informação, mais informações, mais informações. Tudo é para ontem, tudo é para anteontem. Melhor ainda. Né? E aí, a televisão, ela não vai parar amanhã, mas ela vai te dar sinais que tá parando. Só que a gente sempre acha que é o quê? É besteira. É besteira. É uma fase. Isso vai passar. A televisão novinha dessa aqui, ela vai pifar? Não vai. Ó, televisão boa dessa aqui, nova. Reinicia. Dorme que passa. E aí, não dá atenção. Antes dela pifar, ela vai dar sinais. Ela vai diminuir o rendimento. Ela vai travar de vez em quando. Ela vai esquentar até o momento que ela vai pifar. O nosso corpo é a mesma coisa. Então a gente não tá aqui, tá tudo bem, tudo feliz e amanhã para de funcionar. Não. Nosso corpo dá sinais que a gente está pifando, que nem a nossa máquina. Só que a gente não costuma se olhar, né? Consigo perceber isso. Então, às vezes, fica mais mal-humorado, mais irritado, né? Sem paciência para nada, não dorme direito, começa a fazer uso de substâncias, né? Drogas, né? Substâncias ilícitas, né? Para poder aguentar, se manter ativo, né? Eu tive vários pacientes que até o próprio chefe mandou ele usar cocaína porque ele ficar mais ativo para trabalhar. Meu Deus. Entendeu? Isso é vida real. É vida real. E ele começou a usar por causa disso, porque ele precisava performar, ele precisava ficar a madrugada toda trabalhando era de mercado imobiliário, de valores, uma coisa do tipo assim, precisava ficar na tela o tempo todo, ele tinha que ficar acordado. É o que a gente vê nos motoristas de caminhão, esses com muita frequência. Vida, né? Motorista de Uber, que faz Uber em 99 e aí tem um limite de tempo e eles ficam trocando de aplicativo em aplicativo e às vezes causa acidente. Entendeu? Então, isso, né, é o teu corpo sinalizando que precisa parar. Só que a gente sempre acha que é besteira por causa do preconceito, né? É que eu falo assim, que todo mundo assistindo uma dor no peito, corre imediatamente para a urgência ou para um cardiologista. Sim. Alguém que quebra a perna vai imediatamente para o ortopedista. Mas que tá com sofrimento psíquico, não, isso é besteira, eu vou dormir que vai passar, vou pro shopping que vai passar. Ou eu vou viajar que vai passar. E não vai passar nunca se fazendo essas coisas.
E entra num outro ciclo problemático também, né? Que às vezes quando você começa a ter um sinal de adoecimento mental, você acha que determinadas coisas vão ser janelas de fuga, como por exemplo, gastar. E gastar, E aí você se divida. Comida. É. Então você de repente desafoga na comida e começa a ter um sobrepeso. Começa a ter uma disfunção orgânica. E esses comportamentos, eles vão ativar no teu cérebro o circuito de recompensa cerebral, o circuito do prazer, que dá aquela falsa impressão que as coisas melhoraram. Que é a mesma coisa das drogas, né? A mesma coisa, é o mesmo o comportamento adictivo, né? É nessa circuitária aí que fica disfuncionante, entendeu? Libera dopamina, que é o hormônio neurotransmissor do prazer, em regiões do sistema límbico, né? Que é o sistema relacionado ao prazer do nosso cérebro, e aí reforça aquele comportamento. Então ninguém fica dependente de uma substância de uma hora para outra. Isso é um contínuo. Né, igual a esses comportamentos. Eu faço um lembrete aqui, um resgate da palavra que o Thiago Menescal falou, que quando a gente definiu o que era saúde e bem-estar, né, ele usou a palavra equilíbrio. Eu gostei muito do termo equilíbrio. Quando a gente pensa em saúde mental, se eu fosse te perguntar aqui, o que precisa hoje para você ter saúde mental numa sociedade que nós viramos os nossos próprios algozes, né? E também somos a própria vítima. O que eu quero dizer com isso? Que essa perturbação interna que eu tenho por performar, por proatividade, por fazer, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. À noite eu não descanso, eu tenho que dormir meia-noite e aí eu vou dormir pensando no que eu já tenho que fazer para amanhã. O que seria um equilíbrio para você ter hoje saúde mental? Como que a gente colocaria isso na mesa para dizer assim, olha, é importante a gente buscar isso para tentar manter esse equilíbrio? Essa é a pergunta de milhões, né? De milhões. Rapaz, o Rosa agora me botou foi numa sinuca de bico. Né? O que eu falei no começo? As perguntas aqui são provocativas, filosóficas e por aí vai. Então, a bola tá contigo. Se a gente conseguir achar essa resposta, a gente fica com os milhões aí. Pois é. Ganhando a loteria. Mas eu acho que esse equilíbrio é fundamental para tudo na vida. Sim. Saber o seu limite, né? A gente não respeita o nosso limite hoje em dia. Né? E é importante, só desculpa, às vezes, hoje, o efeito das redes sociais, ele perturba essa percepção da gente. Entendo. Porque o teu limite não é o mesmo que o meu. E às vezes a gente quer se igualar em limites, né? Isso. O limite de peso que um colega meu levanta na academia, eu vou lá querer levantar. Isso. Se eu tô começando hoje, cara. É isso mesmo. Então, esse limite é importante a gente reconhecer. É o primeiro ponto. É para tudo na vida, para tudo. Né? Eu acho que o limite ele é fundamental para você ter um bem-estar geral, né? E eu acho que entender que se você não buscar priorizar a sua saúde como um todo, nada vai funcionar. Eu falo com meus pacientes que ninguém deixa de escovar dente, ninguém deixa de tomar banho, de trocar de roupa, passar um perfuminho, passar um perfume, porque está sobrecarregado no trabalho, ou porque tem que fazer tem que entregar um prazo que é para ontem. Por que ninguém faz isso? Porque isso já faz parte da rotina. Isso já é uma rotina daquela pessoa. Quando a gente incorporar, né, a importância de a gente cuidar da nossa saúde mental, a nossa rotina, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve. Né? Quando as coisas apertam, a primeira coisa que tira... Não vou fazer academia hoje, não. Porque eu preciso entregar o prazo, tal. Aí eu não vou fazer tal coisa, não, porque... Tem gente que nem come. Suspende a comida, vou focar aqui. Não é? Então, você precisa priorizar. Acho que a grande palavra que eu queria que realmente saísse daqui é você priorizar a sua saúde como um todo. Né? Saber seus limites. Isso é importante. E colocar isso como uma rotina. Se eu sei que eu preciso fazer uma atividade física, se eu sei que eu preciso parar, eu preciso de um tempo para mim. Eu tô com um paciente fazendo consultório, ela fala de trabalho, fala de sei o quê, Isso é um momento de lazer. Qual é o seu momento de lazer? Nós estamos aqui há 40 minutos conversando. Qual que é o seu momento de lazer? Aí ela... É o trabalho. Era isso que eu queria perguntar. Entendeu? Hoje a gente vê muito sobre o burnout. E se associa ao trabalho. Pode me corrigir. É realmente isso? É o trabalho. É o trabalho? Tá ligado ao trabalho. E o que seria o burnout?
Assim, são vários sintomas físicos, em linhas gerais, são vários sintomas físicos, né, psicológicos, né, que vão desenvolver decorrentes desse excesso, né, que a gente vem conversando aqui o tempo todo, entendeu? Mais relacionado ao trabalho. Ao trabalho, né? em si. Então, a pessoa, quando está num quadro de burnout, pensar em ir para o trabalho já desencadeia vários sintomas, várias reações no organismo dela, né? Por quê? Porque ela criou, na cabeça dessa pessoa, acabou gerando um sentimento averso àquela situação onde ele estava inserido. O burnout é um fenômeno relativamente moderno, né? Ou pelo menos na terminologia como ele foi estruturado. Mas isso, às vezes, a gente pensa, quando o indivíduo desenvolve o quadro de burnout, a gente precisa olhar assim e dizer assim, onde é que está a causa raiz, né? Essa é a grande situação, porque quando você chega no consultório, ou a pessoa já chega com esse diagnóstico já pronto, que eu estou com burnout, e sempre se atribui ao ambiente de trabalho. Uhum. A maioria das vezes não está lá no ambiente de trabalho. Exato. Tu tá lá, entendeu? Às vezes na pressão que você coloca em si mesmo para entregar algo. Claro. É exatamente isso. Claro. Então eu sou perfeccionista, eu quero tudo muito perfeito, tudo organizado, aquela coisa. O problema é o trabalho que tá gerando isso em mim, ou é o meu jeito de lidar com aquela situação? Entendeu? Você virou o seu próprio algoz, né? Como eu falei ainda há pouco. As pessoas querem, assim, assumir múltiplas responsabilidades, às vezes assume a responsabilidade em casa, com os familiares, com amigos, com o trabalho, e vai esquecendo, vai se anulando. Total. Né? Então, a partir do momento que você se anula por completo em relação ao outro, ou então quando você gera esse excesso de positividade, ou seja, você não encontra o limite necessário para a sua rotina, ou você não sabe usar o famoso não, isso, né? Então você vai se sobrecarregar. E quando você perceber essa sobrecarga que já foi incutida no seu consciente e inconsciente, vai gerar aquele sintomazinho. Perfeito. Você levantou para ir trabalhar. A primeira coisa que a pessoa faz é ela sai do quarto, se joga no sofá, meu Deus, o que eu vou fazer no trabalho hoje? Isso. É raro, mas acontece muito. É mais ou menos isso. Aí começa a sair de casa esquecendo de escovar o dente. Aí não para fazer uma boa refeição no café da manhã. Come às pressas, sai correndo, se acidenta na maioria das vezes. A gente vê o trânsito que tá ficando maluco, bate um carro. Então é uma série de coisas que as pessoas não param para se autoavaliar, examinar e entender que situação que a coisa tá. Então o burnout, embora tenha sido associado ao trabalho, eu achei muito importante a gente pensar nisso aqui hoje. Que às vezes o problema, ou a causa, ou a origem dele não necessariamente esteve no trabalho, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico. Exato. Porque senão a gente vai começar a atribuir um problema a uma coisa que não tem, ou que não está ali, né? Então, para você dar um diagnóstico desse, não é só ali no consultório que eu vou lhe atender, que você vai me trazer uma queixa e você está com burnout. O correto é ir no seu ambiente de trabalho para poder investigar como é que é essa rotina, para poder, né, entender como é que é essa funcionalidade. Aí sim você consegue fechar um diagnóstico correto. Então você está ali entre quatro paredes, você só está ouvindo ali Existem várias versões de uma mesma história. Perfeito. Então tem que ter muito cuidado. Eu acho que esse diagnóstico tem que ter muito cuidado. E está muito na moda, né? Esse diagnóstico. Então tem que ter muito cuidado, porque a gente pode acabar realmente gerando um problema muito grave. E nós temos uma tendência, acho que quase que natural, de terceirizar, né? A responsabilidade. É mais fácil, né? É sempre mais cômodo, é mais fácil. Você vai terceirizando. Não que não existe, né? Como a gente falou, que o cara dizia pro funcionário usar a cocaína para ele ser mais produtivo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de que é preciso fazer uma avaliação detalhada, minuciosa, cuidadosa, para que a gente consiga dizer assim, a desorganização começou no ambiente de trabalho com você assumindo múltiplas responsabilidades que ninguém te ofereceu. Às vezes a pessoa está lá, quer demonstrar proatividade e vai assumindo. Não, eu dou conta, eu faço. Quando pensa que não, ela está se cobrando por tudo. Não é nem outra pessoa que está cobrando, mas ela começa a se cobrar. E aí quando ela começa a se cobrar, ela começa a adoecer. Perfeito. Eu acho que esse ponto ele é fundamental. O burnout existe? Existe, entendeu? Mas aí tem que ter muito cuidado, porque realmente a gente pode acabar dando esses diagnósticos e às vezes o problema não está ali, né? E aí não adianta sair do emprego, porque é um padrão que aquela pessoa tem que vai desenvolver outro lugar também.
né? Então, a gente precisa entender todo esse processo para poder realmente fazer as orientações mais importantes para aquela pessoa. Muito bom, pessoal. Acho que tem espaço para outros episódios. Né? Eu não vou nem usar o singular, só outro episódio. Eu acho que tem outros episódios. Principalmente numa temática que o Bruno e o Instituto Rui Palhano é especialista e tem um trabalho fantástico, que é a dependência. Então, vou deixar aqui um spoiler, já deixar um convite para ele, para a gente falar sobre dependência. Não pode dizer não agora. Não, já tá aceito. E a gente estava conversando nos bastidores que hoje a dependência não é só química. Isso. Né? Então, muitas pessoas ainda pensam que a questão da dependência é só uma dependência química, né? Diretamente de umas substâncias ilícitas, né? Como a maconha, a cocaína e etc. Mas isso vai ficar para um próximo episódio. Pois já está aceito. Pode chamar que eu venho com o maior prazer. Para finalizar com chave de ouro, doutor, deixa um recadinho para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, sobre tudo isso que a gente abordou aqui. Uma frase final aí. Acho que a grande frase é: cuide da sua saúde mental. Atente aos sinais que seu corpo está te dando. Não negligencie. E busque ajuda o quanto antes. Né? Quanto mais isso ficar te atrapalhando a sua funcionalidade, pior é o prognóstico e pior vão ser as consequências desse adoecimento. Então busque ajuda, né? Hoje o preconceito, que a gente chama de psicofobia, que é o preconceito quanto a esse adoecimento mental, só afasta as pessoas do tratamento. Né? Só afasta. Hoje em dia a gente consegue ajudar e trazer essa pessoa para a funcionalidade e precisa buscar ajuda. Né? Exatamente. Excelente. Vocês Bruno, ouviram aí de casa? Tá todo mundo... Cara, é um papo que eu gosto muito da conversa, né? Desse tipo de conversa. Então eu passaria muito tempo aqui conversando. Mas pra gente finalizar, eu queria que tu deixasse o contato do Instituto ou o teu contato, onde que as pessoas podem localizar tanto a parte ambulatorial, quanto se precisar de internação, de tratamento para dependência, como a gente vai falar em outro episódio. Então deixa aí teus contatos pra gente, para as pessoas, né, que precisarem, inclusive em algum momento que a gente precisar também. A gente conseguir localizar. Tá. Antes de deixar o contato, eu quero realmente, de novo, agradecer a vocês, né, a Ingrid, ao Rossi e ao Cedro pelo esse excelente canal que ele está trazendo. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muitas pessoas. Eu acho que a finalidade do CedroCast é justamente levar essa informação para a população. Sim. Isso aí. Né? Então, eu acessei um pouco o Instagram de vocês e eu vejo realmente como tá legal esse episódio que vocês estão fazendo. Então, acho que isso vai ajudar muito a levar informação e para as pessoas buscarem ajuda. Sim, né? Sim. Acho que não tem coisa melhor do que a informação hoje em dia. Então, quero parabenizar vocês, né? Dizer realmente que eu estou à disposição. Quando vocês quiserem, a gente programa para vir, para poder bater esse papo que foi tão descontraído. Né? E estou à disposição. Né? E o Instagram, né, do Instituto é o Instituto Rui Palhano. E lá tem todos os contatos de marcação, de consulta, como é que funciona a parte de internação, né? Horários de atendimento. Tudo tem lá no Instagram do Instituto Rui Palhano. Show de bola, cara. Queria agradecer a todos vocês, né, pela audiência, pela paciência e por ser parceiro, né, desse canal de comunicação onde sua saúde é a nossa conversa, como a gente teve aqui. E agradecer ao Bruno, agradecer ao Instituto, porque eu sei que ele é uma pessoa extremamente ocupada também. O Instituto cedeu ele pra gente aqui nesse momento. A pessoa do Dr. Rui Palhano também, que é uma pessoa assim, fora de série, não precisa nem a gente tecer comentários a respeito. É um grande amigo também. E amantes de motociclismo, né? Verdade. Esse aqui é o legal. Que é importante para cuidar da saúde mental, né? Importantíssimo para cuidar da saúde mental. Esse hobby, que seja no nosso caso do motociclismo, né? Isso ajuda bastante, né? De a gente cuidar da saúde mental. Né? É um tempo que a gente está ali pra gente poder se desopilar um pouco, né? E ter esse prazer nas pequenas coisas. Show de bola. Então você aí de casa que está nos assistindo, que está nos ouvindo também, lembrando que a gente está no Spotify, não é mesmo, Rossi? Spotify, YouTube, olha todas aí, as plataformas. Vou baixar também, viu? Não sabia. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Todo mês, né, Rossi? Todo mês. Então, assim, agradecer também... É nosso compromisso. Com certeza. Eu também agradecer aqui ao Estúdio 98 Records por esse espaço, doutor, que a gente está aqui, que a gente grava episódios maravilhosos que vocês assistem, né? E também para vocês não deixarem de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é... @Labcedro.
Laboratório Cedro. Laboratório Cedro. Calma, arroba gente, calma. Laboratório Cedro. Não vai errar o arroba, Ingrid. Não vai errar o arroba. Gente, é porque nosso diretor quer botar várias coisas. Aí a gente já tá pensando na frente. Então, @Laboratório Cedro. Você que ficou alguma dúvida, que você quer saber alguma coisa, que a gente vai ter um outro episódio, coloca aqui nos comentários, vai no nosso direct do Instagram, tá bom? Que a próxima vez que rolar aqui de novo com o Dr. Bruno, a gente já vai trazer essas dúvidas, tá bom? E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.